Que todos sejam um, foi a oração de Jesus, chamada oração sacerdotal, e tem sido o nosso tema deste ano de 2026. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, nós lemos assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres nem têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Fala ao nosso coração, a Deus, enquanto meditamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sois membros deste corpo, agora mais membros integrando este corpo. Ser membro é maravilhoso, ser parte do corpo mais ainda. Afinal, quem é a igreja? Quando a gente fala assim, eu vou na igreja, você está pensando, eu vou lá naquele endereço, eu vou participar de um culto, de uma atividade no templo, ou em algum lugar dentro desta sede, ou quem sabe fazer um trabalho fora. Mas isso não significa, não resume, não indica a essência da igreja. Você pode se referir à igreja de variadas formas, mas esta passagem da Bíblia nos deixa pelo menos 3 lembranças muito importantes acerca do que é a igreja. Quem é a igreja? E a primeira coisa que a gente aprende é que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Notável esta figura. Em outros lugares nós aprendemos que a igreja é uma lavoura de Deus. Foi plantado, ela vicejou, cresceu, expandiu-se e está frutificando. Na mesma passagem, fala-se da igreja como um edifício de Deus. Começa com a fundação, os pilares, a coisa vai sendo erigida e quando a gente vê, é um prédio muito bonito. E tantas outras figuras, como por exemplo, fazermos parte da videira que é Jesus, como ramos, cada um de nós um ramo importante, igualmente
frutificando, somos cooperadores de Deus pelo nosso trabalho, mas esta figura do corpo é maravilhosa, porque ela nos lembra a nós mesmos. Nós temos um corpo, este veículo que nos conduz para todo o lugar. Este corpo, ele tem as mãos, os braços, o tórax, tem especialmente esse conjunto que está mais aqui em cima, que nos faz cheirar as coisas, escutar, enxergar, mas também tem os membros inferiores que nos sustentam, que nos fazem deslocar para aqui, para lá, acolá, mas principalmente há uma cabeça que dirige todas as coisas. Diante desta realidade tão clara para nós, a palavra de Deus diz assim: assim é a igreja, é um corpo vivo, em que um faz o trabalho da mão, outro do braço, outro do nariz, outro do ouvido, outro do olho. E quando eu digo assim, o outro, é muita gente fazendo as mesmas coisas. Precisamos ter um esforço muito grande, mas todos estamos conectados à cabeça, que é o Senhor Jesus. Nós somos interligados à mente de Cristo, nós somos dirigidos pela palavra de Cristo. Nós escutamos o comando, o direcionar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso a igreja se apresenta como corpo vivo de Cristo. E há três realidades que não podem fugir de nós quando pensamos nisso: a unidade, a diversidade e a mutualidade. E Paulo diz isso com muita clareza no texto que lemos, quando diz assim: são muitos membros, mas o corpo é um só. Jesus não tem duas igrejas. Há muitas denominações, há muitos nomes de igreja, inclusive com formatos diferentes, mas todos somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo. O Senhor Jesus declarou que Ele edificaria a sua igreja. Ele não usou plural, Ele não disse: eu vou edificar as minhas igrejas. A principal, conforme o reverendo Wesley falou, é a presbiteriana, isso indiscutivelmente, né? Não, o Senhor Jesus assim: eu vou edificar a minha igreja. E essa declaração de Jesus tem pelo menos dois pilares importantes. A exclusividade, ela é dele, de mais ninguém. Ela não é posse daqueles que fazem parte dela, ela é posse de Jesus. Segundo, a singularidade, ele só tem uma, então a unidade. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz assim: o corpo é um, mas é constituído de muitos membros, quanto mais melhor, e cada qual traz a sua contribuição, cada qual tem a sua característica. As preferências às vezes são distintas, mas nós vamos nos entrelaçando uns aos outros. Por isso há uma unidade em meio a uma diversidade, não há uniformismo na igreja. Daqui a gente percebe bem isso, cada qual tem um gosto de se apresentar, de se vestir, de cantar, de tocar, de ter um envolvimento, de ter outro envolvimento. Isso é lindo, é maravilhoso, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, que se manifesta pela unidade, pela diversidade, mas pela mutualidade. E o que quer dizer isso? É que aquilo que eu recebi do Senhor, eu contribuo com o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e por sua vez você contribui com aquilo que Deus deu a você na minha vida e na vida uns dos outros. A expressão bíblica muito recorrente é exatamente essa: uns aos outros. E isto aponta para a realidade da mutualidade dentro do corpo de Cristo. Todos são apóstolos, todos são profetas, todos pregam, todos ensinam, todos cantam, todos tocam? Não! Um faz uma coisa, outro faz o outro, e neste entrelaçar nós somos abençoados, somos beneficiados, somos acrescidos. A mutualidade é fundamental para que esta unidade se mostre cada vez mais efetiva, apesar das nossas diferenças, e tudo isso traz edificação para nós. Então, primeiro de tudo, a resposta que não pode escapar de nós nessa noite de celebração, de louvor a Deus, de acolhimento, é que nós somos o corpo vivo de Cristo. Mas há uma segunda coisa tão importante quanto esta. Além da igreja ser o corpo vivo de Cristo, a igreja somos todos
e cada um de nós. Esta frase aqui é enigmática, mas não é difícil de entender. Corpo vivo de Cristo está representado nesse conjunto que somos nós. E o plural aqui precisa ser bem enfatizado. A igreja é uma só. Cristo só tem uma igreja, é o singular. Mas nós aqui não podemos ter individualismo. Não podemos fazer prevalecer o gosto particular de cada um de nós, porque a igreja somos todos nós. E nesse sentido, há 3 aspectos que precisam ser ressaltados, estão aí: a sensibilidade, a solidariedade e a comunidade. Sensibilidade. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Eu fazia uma visita ao hospital hoje à tarde, e quando saí me deparei com o Daniel lá. O Daniel está ali atrás. Falei: o que você está fazendo aí? Não, a mamãe está aqui dentro. Eu falei assim: nossa, a mãe está doente. Ele não falou nada. Acho que ele queria armar para mim. Está ali a mãe dele, do lado dele, a Vera. Aí eu entrei, a Vera, bela e formosa, em pé. Disse: que susto, né? Será que só de eu chegar já sarou, né? Não, não era isso. Ela estava visitando uma outra pessoa que é membro da nossa igreja, eu não estava sabendo. E foi uma oportunidade bem fazer. A gente tem que sofrer com os que sofrem, tem que ir lá no hospital, tem que ir lá na casa de acolhimento, tem que atender os que estão em recuperação dos vícios, temos que assistir os menos favorecidos, somos solidários com os que estão bem perto da gente, até os que estão longe. Estamos aqui sofrendo com a gente da Venezuela, que tragédia, um tremor de terra, aliás, mais de um tremor, que destrói a cidade, que vitima pessoas, que deixa outras enfermas, sem recursos imediatos. Nós estamos sofrendo e estamos nos mobilizando para ajudar esta gente, como outras situações semelhantes, mais perto ou mais distante, nos move, porque sensibilidade é parte integrante da igreja. A gente fica com os nervos à flor da pele, mas também, se um é honrado, a gente se alegra também, né? A gente sofre com quem sofre, chora com quem chora, mas se alegra com quem se alegra. Então, quando a gente tem notícia que alguém foi exitoso, que alguém está com um novo projeto, que alguém formou-se, que alguém está caminhando numa nova etapa da sua vida tão abençoadora, nós nos regozijamos, porque nós somos sensíveis na dor, no amor, no choro, na alegria, em todas as circunstâncias. O que demanda da nossa parte muita solidariedade para atender, para assistir, para acudir uns aos outros. E é notável que a palavra de Deus vai dizer assim: de vez em quando tem alguém que acha que está sozinho, que é só ele na igreja, que dispensa os outros, que diz assim: você é mão, eu sou olho, eu estou aqui em cima, eu estou vendo tudo, nem preciso de você. Tá bom, aquele olhão enorme, como é que ele vai pegar as coisas sem a mão? Precisa haver solidariedade, integração. Precisa haver a comunidade trabalhando. Se de um lado Paulo diz assim, tem gente que diz assim: eu não sou o que eu queria ser, eu não faço parte. Faz parte sim. Tem aquele outro que despreza, que dispensa. Não pode ser assim. Precisa haver a sensibilidade, a solidariedade e o espírito comunal, a comunidade dos filhos de Deus devidamente integrada. A igreja é o corpo vivo de Cristo, na sua variedade, nos seus serviços, mas ela é cada um de nós e na somatória todos nós. Você é importante, você tem o seu lugar. Alguns que hoje foram acolhidos aqui devem estar até se perguntando: onde é que eu vou servir? Pode ficar tranquilo, tem muito lugar para você servir, tem muito espaço para você colaborar. Há alguma coisa que Deus já lhe deu que vai fazer você um participante muito efetivo da igreja. Agora, tudo isso, ainda tentando responder à pergunta: quem é a igreja? Nos leva ao sentido da nossa razão de ser. Porque, em terceiro e último lugar, a igreja é a proclamadora do Evangelho. A igreja existe para anunciar o nome de Jesus.
E foi por anunciar o nome de Jesus que muitos se chegaram à igreja. Foi por pregar a palavra do Senhor, instruindo as pessoas no conhecimento da salvação, que vieram depois integrar a igreja. E isso está sendo feito aqui, ali, adiante, além-mar. Uma das marcas especiais da nossa igreja é aquilo que temos como projetos de expansão, que nos levam para as periferias da cidade, para os municípios vizinhos, para os estados vizinhos, para fora do nosso país. Nós temos obreiros servindo em todos os continentes do planeta, que de alguma forma participam da vida da nossa igreja, as informações que mandam, os recursos que nós enviamos para eles fazerem a obra. De vez em quando a gente dá o jeito de trazê-los aqui para eles relatarem o que está acontecendo, em idiomas que você nem imagina. Por quê? Porque esta é uma vocação. A igreja é proclamadora do Evangelho. E isto abarca também 3 aspectos que eu quero ressaltar: a missionalidade da igreja, a universalidade da igreja, mas a sua santidade. Porque quando mais ao final desse capítulo, Paulo vai de novo lembrar, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua missão, e é na medida que nós vamos cumprindo o nosso mistério, o nosso compromisso com Cristo vai se efetivando, a missão vai acontecendo. Missionários somos todos nós. Quando eu mencionei os que estão lá na vanguarda, eu não mencionei os que estão aqui na retaguarda, que são igualmente missionários, tanto eles como nós. Não há nenhum de nós que não tenha esse dever de anunciar o amor de Deus que há em Cristo Jesus, de falar do grande amor do Senhor que mandou Jesus para morrer em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, oferecendo-nos uma vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho da qual nós estamos incumbidos, que recai sobre nós. Por isso a missionalidade está também no nosso sangue. Não podemos deixar de fazer a missão e fazê-lo em toda a face da terra. Daí a universalidade, porque a igreja do Senhor está em toda parte. A igreja do Senhor não é monopólio deste grupo, daquele outro, daquela tendência teológica, daquela nação que se imagina ser mais espiritual do que as outras, não. A igreja do Senhor, ela perpassa os tecidos sociais, ela está para além das posições governamentais, ela tem uma presença em toda a face da terra, mas o faz em santidade. Por isso o apóstolo conecta tudo que vem dizendo sobre a igreja naquele capítulo que é lindíssimo, que é sempre mencionado, inclusive em cerimônias especiais, é o capítulo do amor, que começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse amor que é paciente, é benigno, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Este amor é o caminho sobremodo excelente, que tem que ser a marca de santidade da igreja. Como é que a igreja mostra que é? Sim, una, é apostólica, porque é enviada para pregar em lugares distantes, está em toda a face da terra, daí a sua universalidade. Ela é santa. Alguns acham que ela é santa por causa de determinado comportamento, uma atitude. A santidade da igreja está expressa na sua vida de amor. Uma igreja que ama de verdade é uma igreja que só glorifica o Senhor, é uma igreja que faz o bem, é uma igreja que teme ao Senhor, é uma igreja que tem valores mais elevados, porque o amor pulsa no seu coração. Por isso, a igreja que é proclamadora do Evangelho, nela não pode faltar a santidade, apresentada, destacada por esse caminho sobremodo excelente. E eu creio que as palavras tão carinhosas que recebemos do nosso decano, reverendo Wesley, há pouco, fizeram tão bem a nós.
a sua forma tão carinhosa de referir-se a esta igreja, mas a igreja do Senhor é uma comunidade de amor. É uma comunidade que proclama o Evangelho pautada pelo amor do Senhor. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Curitiba, 138 anos. E o reverendo Jairo já pediu mais 138 anos na sua oração. Eu acho que eu não vou poder continuar sendo pastor efetivo, reverendo, até lá. Mas outros estarão aqui, se Jesus não voltar até lá, para levar adiante esta mensagem, para ser o corpo vivo de Cristo, para atender ao mandado do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus faça prosperar essa sementeira, que o Senhor enche o nosso coração sempre de louvor e gratidão diante da sua face.